Assim, nos parece ser bastante importante descobrir por nós mesmos se é possível manter essa clareza de observação de maneira real e não teoricamente. Realmente, no sentido da vida presente, do presente ativo. Uso a palavra presente, não com o sentido de tempo, como amanhã, ou ontem, ou agora. O presente ativo está sempre presente. Ele não tem amanhã ou ontem. Você não deve ter a ideia de que vai ter essa energia ativa e vital amanhã. Você deve se dar conta do presente ativo com toda a sua capacidade. Não apenas a capacidade tecnológica, mas com todas as suas potencialidades estéticas, com todas as suas afeições, seus sofrimentos, suas dores, as frustrações, as ambições, as falhas e a agonia desesperançada. Será possível perceber tudo isso e manter a clareza da observação e a pureza da investigação? Se isso não for possível, qualquer ação que façamos não terá sentido vital e ela se tornará mecânica. Por favor, observem com a própria mente. Vocês não estão ouvindo o orador. Não se deixem tomar pelas palavras do orador. Ele está apenas descrevendo e a descrição não é o fato. A palavra não é a coisa. A palavra árvore não é o fato que é a árvore. Se vocês realmente observarem a árvore, a palavra terá pouca importância. Estamos fazendo uma pergunta fundamental e vocês precisam procurar e descobrir a verdade dela. E a pergunta é: pode a mente jamais perder sua clareza, sua capacidade de raciocinar, não de acordo com certo preconceito, não segundo certa moda ou opinião ou conhecimento, e se manter num estado saudável, sem qualquer canto escuro, inexplorado e apodrecido? Será possível? Para descobrir isso é preciso ter consciência das causas desse declínio. Vejam bem, estamos usando a palavra causa apenas para indicar a origem do fato da mente se embotar. Apenas descobrir essa causa não fará libertar a mente. Você pode descobrir as causas da sua doença, mas precisa fazer algo a respeito. Precisa ir a um médico, talvez precise se submeter a alguma operação. Você precisa agir. Mas muitos de nós acreditam que simplesmente descobrindo as causas nós solucionamos todo o problema. E assim a repetição prossegue. A repetição é um dos fatores da deterioração. O processo repetitivo, a formação de hábitos e o viver nesses hábitos. Assim, a descoberta dessas causas não irá libertar a mente do fator de deterioração. Um dos principais fatores de deterioração é a imitação psicológica. Não o colocar uma camisa ou um paletó, ou ir para o escritório ou aprender determinada técnica que você repete. Isso é muito superficial. É um mecanismo formador de hábitos da mente que, em estados psicológicos, funciona em crenças, em dogmas e em opiniões. Se você observar, verá como a sua mente funciona pelo hábito. Ela funciona pelo hábito porque está, essencialmente, temerosa de não estar segura. Sendo assim, um dos fatores reais de deterioração é o medo psicológico. Não o medo natural e normal de ser picado por uma cobra e, portanto, se proteger. Isso é assunto diferente. Você sabe, uma das nossas dificuldades é que estamos sempre satisfeitos com as respostas óbvias. E assim sempre fazemos as perguntas óbvias. Considere o problema da simplicidade. Ser simples. Nossa resposta imediata, que é bastante óbvia, corriqueira e banal, é: você deve possuir apenas 2 mudas de roupa e fazer apenas uma refeição. Então você deverá ser considerado bastante simples. Isso não é simplicidade em absoluto. Isso beira o exibicionismo e a aceitação tradicional do que seja ser simples. Mas a simplicidade é algo completamente diferente. Ser simples significa ter uma mente clara, sem conflitos, sem ambição, uma mente realmente incorruptível pelos seus próprios desejos. Mas nós
Nos satisfazemos com muita facilidade com o óbvio. Dizemos que um homem é santo porque ele leva uma vida bastante simples, faz uma refeição por dia e só tem 2 roupas. E acreditamos ter resolvido o problema da simplicidade. Ele pode estar levando uma vida infernal intimamente. Um homem em conflito, não importa quão santo ele seja, não é um homem simples, nem é um homem religioso. Ao tentar descobrir quais são as fontes de degeneração, o indivíduo não deve se contentar com as perguntas e respostas óbvias. É preciso empurrá-las para longe e ir além delas, escarafunchar para achar a verdade do assunto, e isso demanda energia. E essa energia só pode surgir quando você não está realmente preocupado com o que possa suceder à sua vida particular, quando você é simples. Para descobrir os fatores da deterioração, você precisa investigar, precisa fazer a pergunta fundamental, que é: pode a mente viver sem hábitos, sem se ajustar? Isso representa toda a investigação sobre a autoridade. Não apenas a autoridade imposta, mas também a autoridade das próprias experiências, do seu conhecimento, sabedoria, visões e tudo mais. Assim se começa a perceber que existe a deterioração enquanto houver conflito de qualquer natureza, em qualquer nível consciente ou inconsciente. E a maior parte de nossas vidas é um conflito odioso sem nenhuma solução, sem nenhum resultado. Um conflito interminável. A questão então é saber se o hábito, o conflito e a imitação podem ter fim. Não lá na frente, não quando você morrer, mas agora, no presente ativo. Por imitação entendo não a imitação superficial, mas a psicológica. Imitação profundamente arraigada que se denomina um método, que se ajusta a uma disciplina, a um padrão, a um modelo hindu, um modelo americano, um modelo russo ou um modelo católico, e assim por diante. A imitação surge apenas quando existe essa necessidade imperiosa, essa busca por uma segurança confortadora, segurança psicológica. Nós buscamos segurança psicológica interiormente. E, portanto, não existe segurança exterior para qualquer um de nós. Se você pensar bem sobre isso, descobrirá a verdade que há nisso. O desejo de estar em segurança traz consigo medo. Medo de viver e medo de morrer. O medo não é uma abstração. Ele está realmente ali, como a sua sombra. A cada minuto do dia ele está ali. Medo do patrão, medo da mulher, medo do marido, medo de perder. E nós tentamos viver com esse medo. E assim nós não sabemos o que seja viver. Como pode viver uma mente que está com medo? Ela pode construir uma proteção, pode se aquecer, pode se isolar, pode seguir um padrão, uma ilusão religiosa, uma ficção. Pode viver com tudo isso, mas isso não é viver. E esse medo transforma a morte em algo muito distante. Nós colocamos o medo muitos anos adiante de nós. Uma grande distância entre o fato e a ilusão criada pelo medo e que nós chamamos de viver. Assim, nossa vida não é rica nem plena. Não me refiro à plenitude de conhecimento, à erudição, ou a ler o livro mais recente e falar incessantemente sobre ele. Entendo vida rica nesse sentido. Ela compreende, é clara, aguda, desperta, viva, cheia de energia e eficiente nas suas observações e disciplina. Dessa forma, ela pode ver uma árvore e apreciar a árvore, olhar para as estrelas, olhar para as pessoas sem inveja. Uma vida assim, portanto, não é uma vida de ambição, de cobiça e de adoração do sucesso. Por favor, senhores, o orador quer dizer exatamente aquilo que está dizendo. Estas não são palavras que vocês apenas ouvem para depois retornar às suas vidas antigas.
Estamos falando de algo muito sério. É preciso que haja uma nova geração, novas pessoas, novas mentes, não as antigas mentes inermes, com seus medos, com sua corrupção, com suas nacionalidades, com seus pequenos governos mesquinhos. Um novo ser humano deve tornar-se realidade para solucionar este imenso problema do viver. E ninguém irá criar esse ser humano a não ser eu e você. E você precisa fazer isso. Não em alguma futura geração, mas de imediato. O que significa que é preciso se dar conta da urgência da situação. Sabe, quando se percebe a urgência de algo que precisa ser feito imediatamente, todas as suas energias, todas as suas capacidades, toda a sua eficiência vem à tona. Você não precisa cultivá-las. Elas estão ali, presentes quando você se dá conta de que algo é muito urgente, tal como a urgência de se estar faminto. E então, você age. Não sabemos o que seja viver, assim como não sabemos o que seja morrer. Aquilo que vocês chamam viver é uma tortura com prazeres ocasionais que são sensações. A de estar bem alimentado, fazer uma bela refeição, sexo, dirigir um belo carro ou querer dirigir um belo carro, ou ter inveja daqueles que estão dirigindo um belo carro e assim por diante. Esta é a nossa vida. Por favor, observem a vocês mesmos e verão como a vida ficou feia e brutal, sem amor, sem qualquer beleza e sem afeto. Esta é a nossa vida e nós não nos satisfazemos com ela e nós a aceitamos sem reclamar. Não dizemos, vou abrir caminho e descobrir. Nós intentamos todo tipo de justificativas espúrias e falsas. Para viver plena e completamente, você não pode, possivelmente, ter um ideal e viver nesse ideal. O ideal não tem significado, é uma ficção. O que é fato é o seu trabalho diário, suas ansiedades diárias, suas esperanças, temores. Isso é o real. E com isso, nós nos acostumamos. Com a recordação das nossas torturas, das nossas esperanças, medos, ambições, nos pomos a olhar a morte que está bem distante. Então, o que acontece? Temos medo da morte e temos medo da vida. Descobrir o que é a morte exige uma mente que tenha medo. Não sei se observaram os pilotos, aqueles que voam em aeronaves extraordinárias que alcançam mais de 1000 milhas por hora. Como eles são mais treinados do que todos os iogues reunidos. Eles têm de enfrentar a morte e, portanto, sua reação precisa ser instantânea, inconsciente. Eles são treinados por anos a fio para enfrentar a morte, para sobreviver. Eles precisam responder imediatamente a todos os instrumentos, a todas as ordens. E este é um dos meios de não se ter medo da morte. Ou seja, se adestrar tão completamente, ser tão desprovido de vontade que você morre sob as ordens de outra pessoa, pelo seu país e por todas essas outras bobagens. Depois, há a morte por suicídio. Isso é, você enfrenta a vida e a vida não tem significado algum. Você chegou ao limite de tudo e pula de uma ponte ou toma pílulas. E há também a outra forma, a assim chamada maneira religiosa. Você tem crenças extraordinárias na reencarnação, na ressurreição e racionaliza a morte, porque irá viver o mesmo tipo de vida odiosa na próxima vida, com torturas, agonia, desespero, com mentiras, com hipocrisia. E você está satisfeito com essas crenças porque temporariamente elas o confortam. Elas escondem o seu medo. Mas todos esses modos de morrer são bastante comuns e reais, e não se pode depender deles. Estamos falando de morrer num sentido diferente, que é o viver com a morte. Compreende? Viver com a morte e não ter esse intervalo de tempo entre você e o eventual fim. O fim lá na frente,
Pode demorar 50 ou 100 anos, ou os médicos e os cientistas podem ainda lhe adicionar novos 50 anos, mas o fim inevitável está sempre ali. Estamos falando de uma vida com a morte voluntária. Vou entrar nisso porque é a única forma de resolver toda essa questão da morte. Não por intermédio de crenças, nem através de ideais e nem através da estrutura de medo e de todo o resto dessa parafernália. Para que você descubra o que é a morte, é preciso que não haja distância entre a morte e você que está vivendo com seus problemas. Você precisa compreender a significação da morte e viver com isso enquanto está bastante alerta. Não um completamente morto, nem ainda um quase morto. Aquilo a que damos o nome de morte é o fim de tudo quanto você conheceu. Seu corpo, sua mente, seu trabalho, suas ambições, tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você não terminou, o que vem tentando completar. Há um fim em tudo isso quando chega a morte. Esse é o fato, o fim. O que acontece depois é outro assunto. Isso não é importante porque você não irá investigar o que vem depois se não existe medo. A morte então se transforma em algo extraordinário. Não sadicamente ou de forma anormal, não sadia. Porque a morte então é algo desconhecido e a enorme beleza no que é desconhecido. Estas não são meras palavras. Portanto, para descobrir todo o significado da morte, o que significa para enxergar a sua imensidão, não apenas a imagem simbólica e estúpida da morte. Esse medo de morrer e medo de viver precisam parar instantaneamente, não só conscientemente, mas também lá no fundo. Muitos de nós querem morrer, desejam morrer, porque nossas vidas são tão superficiais, tão vazias, e nossa vida sendo vazia, tentamos lhe dar um significado, um sentido. Perguntamos, qual é o objetivo de viver? Porque nossas próprias vidas são tão vazias e superficiais, inúteis. Acreditamos que precisamos viver com um ideal. E é tudo besteira. O medo é a origem da distinção entre o fato que você chama de morte e o fato que você chama de vida. O que significa isso realmente e não teoricamente? Não estamos discutindo teoricamente. Não estamos discutindo simplesmente para formular uma ideia ou um conceito. Não estamos. Estamos falando de fatos. E se você reduz um fato meramente a uma teoria, isto é, a sua própria má sorte. Você viverá com a sua própria sombra de medo. E sua vida terminará miseravelmente, assim como começou miseravelmente. Portanto, você precisa descobrir como viver com a morte, não um método. Você não pode ter um método para viver com o que você não conhece. Você não pode ter uma ideia e dizer, você me conta o método e eu o praticarei, eu viverei com a morte. Isso não tem sentido. Você precisa descobrir o que significa viver com algo que pode ser espantoso, enxergá-lo verdadeiramente, senti-lo verdadeiramente. Estar ciente daquilo, a que chamamos morte, e de que você tem esse medo terrível. O que significa viver com o que não se conhece? Não sei se já pensaram nisso dessa forma. Provavelmente não. Estando com medo, tudo o que fizeram foi tentar evitar, não olhando de frente, ou saltando para algum ideal de esperança. Mas você precisa responder a pergunta fundamental, que é a de indagar o significado da morte. E se você pode viver com ela, como viveria com a sua mulher, com seus filhos, com seu trabalho, com a sua ansiedade. Você vive com tudo isso, não é verdade? Você vive com a sua monotonia, com os seus temores. E pode você viver de mesma maneira com algo que você não conhece? Para descobrir o que significa viver, não apenas com aquilo a que chamamos de vida, mas também com a morte, que é o desconhecido. Para abordar isso com profundidade, precisamos morrer para tudo o que conhecemos.
Falo aqui do conhecimento psicológico e não de coisas como a sua casa, o seu escritório. Se você não os tiver, não terá dinheiro amanhã, ou perderá o seu emprego, ou não terá o que comer. Estamos falando de morrer para tudo aquilo que a mente se apega. Sabe, queremos morrer para o que nos causa dor. Queremos morrer para os insultos, mas nos apegamos aos elogios. Queremos morrer para a dor, mas nos agarramos desesperadamente ao prazer. Por favor, observem as suas mentes. Você pode morrer para este prazer, não lá na frente, mas agora. Por que você não argumenta com a morte? Você não pode ter uma discussão prolongada com a morte. Você precisa morrer voluntariamente para o seu prazer. O que não significa que você se torne ríspido, cruel, feio, como um desses santos. Ao contrário, você se torna altamente sensível à beleza, à sujeira, à imundície. E sendo sensível, você se preocupa infinitamente. Será possível morrer para os objetos e para tudo aquilo que você sabe sobre si mesmo? Morrer. Estou tomando um exemplo bastante superficial. Para um hábito, pôr de lado um determinado hábito, seja o de beber ou de fumar, de ter um determinado tipo de alimento ou o hábito do sexo. Abandoná-lo completamente, sem esforço, sem briga, sem conflito, sem dizer, eu preciso deixar de fazer isso. Então você perceberá que deixou para trás o conhecimento, a experiência, as recordações de tudo aquilo que você conheceu e aprendeu e com o que conviveu. E, portanto, você não tem mais medo. E sua mente se torna espantosamente clara para observar o que é esse extraordinário fenômeno do qual o homem tem tido medo ao longo de milênios. Para observar algo com o que você se defronta, que não é do tempo e que na sua inteireza é o desconhecido. Apenas uma mente dessas pode observar isso. Aquela que não tem medo e aquela que por isso está livre do conhecido. O conhecido da sua raiva, das suas ambições, das suas cobiças, dos seus pequenos e mesquinhos objetivos. Tudo isso é o conhecido. Você precisa morrer para eles, deixar que eles se vão voluntariamente, abandoná-los facilmente, sem nenhum conflito. E isso é possível. Isso não é uma teoria. Então a mente torna-se rejuvenescida, jovem, fresca e inocente. E, portanto, ela pode viver com o que chamamos de morte. Dessa maneira, você verá que a vida tem uma substância inteiramente diferente. Então a vida e a morte não se distinguem. Elas são uma só, porque você está morrendo a cada minuto do dia de forma a poder viver. E você precisa morrer a cada dia para viver. De outra forma, você meramente leva adiante a repetição como uma gravação, repetindo, repetindo e repetindo. Assim, quando você realmente tiver aspirado o perfume disso, não pelas narinas de outro, mas pelas suas próprias narinas, na sua respiração, em seu ser, não em algumas e raras ocasiões, mas todos os dias, despertando e adormecendo, então você verá por você mesmo, sem que alguém precise lhe dizer, o extraordinário que é viver realmente. Não com palavras ou símbolos, viver com a morte. E, portanto, viver a cada minuto num mundo no qual não existe o conhecido, mas existe sempre a liberdade do conhecido. Apenas essa mente poderá enxergar o que é a verdade, o que é a beleza e aquilo que vai da eternidade para a eternidade. Há então a questão da morte, que cuidadosamente colocamos bem longe de nós, como algo que vai ocorrer no futuro. O futuro pode ser daqui a 50 anos ou amanhã. Temos medo de chegar ao fim, chegar fisicamente ao fim e nos separarmos de tudo o que possuímos, para o que trabalhamos, de tudo o que conhecemos, mulher, marido, a casa, os objetos,
o pequeno jardim, os livros e os poemas que escrevemos ou que pretendíamos escrever. Temos de deixar que tudo isso se vá, porque nós somos os objetos, nós somos o quadro que possuímos. Quando temos a capacidade de tocar violino, nós somos esse violino, porque nós nos identificamos com tudo isso. Nós somos tudo isso e nada mais. Já pararam para olhar por esse ângulo? Você é a casa, com suas cortinas, a cama, os móveis que você cuidadosamente poliu ao longo de anos e anos, que você possui. Isso é o que você é. Se remover tudo isso, você não é nada. E é disso que você tem medo, de não ser nada. Não é muito estranho você passar 40 anos indo ao escritório e quando para de fazer isso, você tem um problema de coração e morre? Você é o escritório, os arquivos, o gerente ou o auxiliar ou qualquer que seja a sua posição. Você é isso e nada mais. Você tem diversas ideias sobre Deus, bondade, verdade, o que a sociedade deveria ser, e isso é tudo. E nisso reside o sofrimento. Verificar por si mesmo que você é isso é muito doloroso, mas a maior dor é não perceber isso, enxergar isso e descobrir o que significa é morrer. A morte é inevitável. Todos os organismos devem chegar ao fim, mas nós temos medo de deixar ir embora o passado. Nós somos o passado. Nós somos tempo, dor e desespero, com ocasional percepção da beleza, um florescer de bondade ou de profunda ternura, mas nada duradouro e sim passageiro. E tendo medo da morte, dizemos: viverei novamente? O que significa continuar a batalha, o conflito, a desgraça, possuir objetos e experiência acumulada? Todos no Oriente acreditam na reencarnação. Aquilo que você é, você gostaria de ver reencarnado. Mas você é tudo isso. Essa confusão, essa bagunça, essa desordem. E também a reencarnação pressupõe que deveremos nascer para uma nova vida. Portanto, aquilo que você faz agora, hoje, importa e não como você irá viver quando tiver nascido na próxima vida. Se é que existe isso. Se você vai nascer de novo, o que importa é como você vive hoje, porque o hoje irá lançar a semente da beleza ou a semente da dor. Mas aqueles que acreditam tão fervorosamente na reencarnação não sabem como se comportar. Se estivessem preocupados com o comportamento, então não estariam preocupados com amanhã, pois a bondade reside na atenção de hoje. Morrer é parte do viver. Você não pode amar sem morrer. Morrer para tudo que não for amor. Morrer para todos os ideais que são a projeção das suas próprias exigências. Morrer para todo o passado, para a experiência, de maneira que você saiba o que significa o amor e, portanto, o que significa viver. Dessa forma, amar, viver e morrer são o mesmo, o que consiste em viver plena e totalmente agora. Então, há a ação que não é contraditória, trazendo consigo a dor e o sofrimento, existe o viver, o amar e o morrer, no qual existe ação. Esta ação é ordem. E se alguém vive desta forma, e a pessoa deve fazê-lo, não em momentos ocasionais, mas a cada dia, a cada minuto, então teremos ordem social. Então haverá a unidade do homem e os governos serão conduzidos por computadores e não por políticos com suas ambições pessoais e condicionamentos. Assim, viver é amar e morrer.